Se você quer ensinar o seu bebê a desvirar, fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre esse movimento do desvirar do bebê. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O desvirar é um importante movimento para o bebê, só que muitas vezes o bebê aprende a virar primeiro e demora muito para conseguir desvirar. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer 5 tópicos essenciais para você entender o que você precisa sobre o desvirar do bebê, e também eu vou te ensinar como ajudar o seu bebê a aprender esse marco do desvirar. E a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é que o desvirar é um movimento que é esperado que aconteça depois do virar. Eu sempre recebo muitas mensagens de mamães preocupadas porque o bebê já consegue virar, mas ainda não sabe desvirar. Então precisa acalmar seu coração primeiro, dizendo que isso é esperado na sequência de desenvolvimento do bebê. Então é esperado que o bebê aprenda primeiro a virar para o bruços, para depois ele aprender a desvirar. Então, se seu bebê ele já consegue virar, mas ainda não está conseguindo desvirar, não tem problema, porque é isso mesmo que a gente espera nessa sequência de desenvolvimento. Enquanto o movimento do bebê virar para o bruços, né, ele de barriguinha para cima, virar para essa postura aqui de barriga para baixo, é esperado que aconteça na fase dos 4 aos 6 meses, o movimento do desvirar, que é quando o bebê está aqui de bruços e volta para essa posição aqui de barriguinha para cima, é esperado que aconteça entre 6 e 8 meses. Então, depois que o bebê consegue aprender esse movimento do virar, é que ele começa a conseguir fazer esse movimento do desvirar. Mas se você quer aprender, né, como ajudar o seu bebê a alcançar esse marco do desvirar, fica aqui comigo até o final que eu vou trazer essa dica para você. E a segunda coisa que eu queria trazer para vocês é uma explicação do porquê isso acontece. O desvirar, ele é um movimento mais complexo que o virar para o bebê. Porque o que acontece é que quando o bebê faz esse movimento do virar, ele trabalha os músculos de uma forma que ele contrai esses músculos, ou seja, que ele diminui para fazer o movimento. Então aqui o bebê diminui o músculo e consegue virar. Já quando o bebê vai realizar esse movimento do desvirar, ele precisa de um controle maior, porque aqui ele está contraindo o músculo, mas está alongando esse músculo. Então, ao invés de diminuir, ele aumenta o músculo e contrai ao mesmo tempo. Então, é um movimento mais complexo para o bebê, exige mais do corpo do bebê e, por isso, é um movimento que a gente espera que aconteça depois. E a primeira forma do bebê realizar esse movimento do desvirar é em bloco, ou seja, o bebê vai desvirando o corpo todo junto. Depois que o bebê ele já consegue treinar esse movimento do desvirar, ele começa a fazer esse movimento de dissociar, que é quando primeiro vai a cabecinha para depois vir o corpinho, para depois vir a outra parte do corpinho, né, a parte de baixo. Então, depois que o bebê ele consegue virar, né, como um bloquinho, ele começa a conseguir desvirar nesse movimento aqui de dissociação que a gente fala, que é quando uma parte do corpo vem e a outra fica na mesma postura. Então, isso também já mostra um controle maior dos músculos do bebê. E se esse vídeo já está sendo bastante esclarecedor para você, se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê. E a terceira coisa que eu preciso falar com vocês é que o bebê de 2, 3 meses, ele não vai desvirar de forma voluntária, ou seja, ele não vai desvirar porque ele quer. Esse é um movimento que acontece involuntariamente e eu vou te explicar por que isso acontece. Então, muitas vezes eu recebo relatos, né, de mães, de pais que me mandam uma mensagem falando: ah, mas meu bebê tem 2 meses e ele já sabe desvirar. Mas a verdade é que esse não é um movimento voluntário, ou seja, o bebê não está fazendo porque ele quer. Esse movimento acontece porque o bebê ainda não tem um controle total dos seus músculos. Então, nessa fase de 1, 2, 3 meses, o bebê ainda não tem um controle total dos músculos da cabeça. E a cabeça do bebê é bem grande em relação ao seu corpo. Então, como ele não tem esse controle total, às vezes a cabeça acaba pesando e vai caindo para o lado. Então, com isso, o corpo vai desvirando junto e aí o bebê acaba desvirando. Mas não é um movimento que o bebê está fazendo de forma voluntária, ou seja, porque ele quer desvirar, ele está desvirando. Acaba acontecendo devido a essa falta de controle, nessa falta de força nessa fase inicial. Então não tem problema, né, se seu bebê com 1, 2 meses está desvirando, porque é esperado que isso aconteça, mas é importante você saber que esse não é o desvirar de verdade, não é o desvirar de forma voluntária. É um movimento que acaba acontecendo de uma forma mais aleatória por essa falta de controle. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando os 4 passos para você ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atrasos do 0 aos 24 meses através do método Desemped.
Desempede. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. Então agora eu vou te mostrar como você faz para ajudar seu bebê a aprender esse movimento do desvirar. Então o bebê vai estar aqui de bruços, né, brincando, e o que você vai fazer é mostrar um objeto, né, que o bebê tem interesse, um objeto que chame a atenção do bebê, e primeiro você vai mostrar esse objeto aqui na frente para o bebê fixar o olhar, né, para ele ficar olhando para esse objeto. Então você vai trazendo o objeto mais para o lado para o bebê ir acompanhando com o olhar e com a cabecinha. Então o bebê ele vai acompanhando conforme a gente vai trazendo. E depois de trazer mais para o lado, você vai trazendo mais para trás. Então aqui o bebê ele começa a tentar virar para enxergar melhor esse objeto e aí ele acaba conseguindo desvirar. Às vezes o bebê vai chegar aqui no meio do caminho e não vai saber bem o que fazer. Então o que você pode fazer é dar a ajuda que o bebê precisa, né, para desvirar. Então o bebê está aqui de bruços, ele chega aqui no meio do caminho, mas não sabe bem o que fazer. Você dá ajudinha para ele desvirar e das próximas vezes você vai incentivando que ele faça esse movimento por conta própria. E outra coisa muito importante é a gente trabalhar esse caminho aqui do meio do bebê. Então o bebê normalmente primeiro ele vai conseguindo virar e depois ele não sabe bem o que fazer e ele para aqui no meio. Então a gente pode aproveitar para trabalhar aqui esse meio do bebê. Então tanto do bebê daqui de bruço chegar até o meio, como o bebê aqui no meio, né, deitado de lado, desvirar totalmente, porque é mais fácil para o bebê fazer a metade do movimento do que o movimento completo. Então nessa fase inicial, que o bebê ainda não sabe bem como fazer o movimento completo, a gente pode ir incentivando por partes. Então primeiro a gente incentiva o bebê a chegar aqui nessa posição lateral e depois daqui de ladinho, né, a gente pode trabalhar tanto essa postura, o bebê deitado de lado, que vai trabalhar bastante os músculos, o controle da parte da frente, de trás do corpo, como também a gente incentiva o bebê a fazer essa metade do movimento, né? Que é aqui ele deitado de lado, ele desvirar para essa postura de barriguinha para cima. E a quinta dica que eu quero dar para você vai fazer toda a diferença nesse processo de estimulação. Porque o que acontece é muitas vezes o bebê ele quer mudar de posição e a gente não incentiva o bebê a tentar fazer esse movimento, a gente já faz pelo bebê. Então, tanto para o rolar como para o desvirar, isso costuma acontecer. Às vezes o bebê está aqui brincando de barriguinha para cima e a gente quer que o bebê vire para o bruços e ao invés da gente incentivar o movimento, a gente pega o bebê e já coloca ele de bruços. Então, não faça isso. Vai incentivando o movimento e dando a ajuda necessária, tanto para o virar como para o desvirar. Então a gente tá brincando com o bebê, quer que o bebê vire, vai fazendo um incentivo para o bebê ter essa intenção de ir olhando e fazer esse movimento. Se ele não conseguir totalmente, a gente dá a ajuda necessária. E no desvirar, a mesma coisa. O bebê tá aqui de bruços e a gente quer fazer com que o bebê, né, vá para a postura de barriga para cima, vamos incentivando. Então a gente pega algo que chame a atenção do bebê para o bebê ter interesse em fazer o movimento. E vai mostrando para o bebê ir acompanhando e tentando realizar o movimento. E a gente dá a ajuda necessária para o bebê se ele precisar. Então essa dica serve para todas as posturas, para o virar, para o desvirar, para o bebê se colocar sentado, para ele aprender a sair da postura sentado, para ele ir para o 4 apoios. E se o seu bebê ainda não consegue virar sozinho, se o seu bebê ainda não aprendeu esse movimento do virar para o bruços, assista também esse vídeo.